Deus. Bom dia. Eita, foi fraco. Bom dia. Você está feliz? Pode se assentar. Nós vamos dar continuidade aqui. Dá um bom dia para alguém que está aí do seu lado. Fala, você está bem? Está com frio? Convida para almoçar na sua casa. Hoje é dia, gente. Hoje é domingo. Hoje é dia de comer na casa dos outros, não é não? E você que já tomou o seu assento, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 13. Se você já está sentado, acomodado. Nós estamos estudando aos domingos os evangelhos e nós estamos em Mateus. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 13. Então, eu quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Se você achou, diga eu amo a Bíblia. Se você não achou, diga eu também. Mas olha para o telão que a Lari está aí. Vamos lá, Mateus 13, versículo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. A princípio, diz assim, ó. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão que estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. E outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu o sol. E logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar, Pai, somos gratos pela Tua palavra, gratos por esse tempo, por estarmos aqui nesse lugar. Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito permaneça falando conosco. Abre, Senhor, os nossos ouvidos, os nossos olhos, o nosso coração, o nosso entendimento, porque nós queremos, Pai, de fato compreender aquilo que o Senhor está nos ensinando, Pai. Tira de nós toda distração, todo medo, todo ressentimento, toda a culpa, e que os nossos olhos e os nossos pensamentos estejam no Senhor, Pai. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Você pode aplaudir a Ele mais uma vez? Glória a Deus. Amém. Então, nós vemos aqui que Jesus ele vai começar a ensinar aquelas pessoas, aquela multidão por meio de parábolas. No capítulo anterior, capítulo 12 que nós vemos, ele termina finalizando com aquela história que diz que Jesus ele estava ensinando e aí dizem para ele: Ô Jesus, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora te chamando. E aí ele ensina para aquelas pessoas que estão ali que a mãe dele, os irmãos dele, a família dele são aqueles que fazem a vontade do Pai. Ele orienta, olha, não é sobre favoritismo, não é sobre família, não é sobre querer alguns e outros não, é sobre fazer a vontade do Pai que está nos céus. E aí, no capítulo 13, começa nos dizendo que naquele mesmo dia, depois daquela situação, Jesus vai sentar à beira-mar. Jesus vai lá curtir uma praia. E as pessoas amavam ouvir Jesus, queriam ser ensinadas por Jesus. E a Bíblia diz que existia ali também uma multidão. E Jesus senta e eles querem sentar também, eles querem ouvir Jesus. Sabe, a primeira coisa que eu vejo aqui dentro desse contexto é que o trabalho, o reino de Deus, ele não para. Jesus ele acabou de viver uma situação com seus familiares, com seus parentes. Até hoje as pessoas distorcem esse texto de falar que Jesus quis ser grosso, quis ser rude com os familiares dele. E não. Então Jesus ele acaba de viver essa situação, o que ele faz? Ele vai chorar? Não, ele continua pregando. Jesus ele continua ensinando e ele não para, porque o reino de Deus, o trabalho, a obra do Senhor, ela não para.
ainda que a gente não esteja bem. Você sabia disso? Jesus disse, olha, se eles se calarem, até as pedras falarão. Porque o reino de Deus não depende da gente estar bem ou não. O reino de Deus não depende da nossa conta ter dinheiro ou não, das contas estarem pagas ou não, dos boletos estar vindo ou deixando de vir. O reino de Deus, ele não para. E é maravilhoso porque Jesus, ele não tinha nenhum interesse, gente, em ser aceito pelas pessoas, ainda que essas pessoas fossem a sua mãe, os seus irmãos. Jesus, em certa ocasião, as pessoas ouvindo ele, sendo maravilhadas pelos ensinos dele, elas dizem, olha, vamos tornar ele rei agora. Sabe o que Jesus faz? Escafedeu-se do meio deles. Porque Jesus não tinha nenhuma pretensão em ser elogiado por aquelas pessoas. Claro que ele era bem visto como um mestre de verdade. A Bíblia diz que ele falava como quem tinha autoridade. E isso deixava os fariseus, os religiosos, desesperados. Porque eles não tinham autoridade. Não era sobre a eloquência deles e de Jesus. Era porque eles não viviam o que eles pregavam. Eles tinham muito ensino, tinham muito conhecimento, mas sobre uma prática de vida eles não tinham. Eles eram hipócritas, eles eram aquilo que Jesus chamou sepulcros caiados. Por fora eles estavam bem vestidos, eles eram alguém que as pessoas olhavam e diziam, olha como se veste, é crente. Mas não era crente coisa nenhuma. Era alguém que pensava mal dos outros em todo momento, vivia uma vida de iniquidade, de pecado, e não na lei de Deus de verdade, e não naquilo que Deus havia ensinado. Mas nós aprendemos aqui que Jesus não tinha esse interesse. Jesus, ele não tinha essa pretensão. O Satanás lá naquela situação no deserto, Jesus, ele foi tentado por ele. E a Bíblia diz que Satanás diz, olha, eu te dou reinos, vem cá. E começa a mostrar os reinos para Jesus. Satanás começa a tentar Jesus dentro daquilo que ele já era. Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, mas o interesse de Jesus não estava em usurpar daquilo naquele momento. O reino dele é muito maior, é muito melhor. E Jesus, ele resiste às tentações de Satanás com base na palavra. Então o reino de Deus, ele não para. Eu não sei como que está a sua vida, eu não sei se você está caminhando, se você está fazendo aquilo que Deus chamou para fazer, mas Jesus, ele é o nosso modelo, e ele não tinha o interesse em ser aceito pelas pessoas. Talvez as pessoas estavam falando mal dele, olha o que ele fez, falou isso da mãe dele, e diz que é mestre. Porque Jesus, ele não tinha o ministério dele baseado em favoritismo. Jesus estava ensinando uma verdade espiritual de, olha, não é sobre ser parente, não é sobre ser filho de crente, é sobre obedecer à vontade de Deus. É assim que vocês demonstram se vocês são verdadeiros discípulos. É obedecendo a Deus. É assim que a gente demonstra que ama ao Senhor, gente. Não é sobre a gente postar nas redes sociais um versículo bíblico, o devocional do dia. Não é sobre isso. Isso qualquer aplicativo faz. O ChatGPT vai te dar um estudo tão perfeito de qualquer texto bíblico que você quiser. E você pode postar lá e vai ser lindo. As pessoas vão te achar e me achar super espirituais. Mas e a vida? Será que a nossa vida está daquele jeito? Ou será que pelo menos, assim como Paulo, nós estamos lutando para alcançar aquilo, para alcançar essa perfeição, para alcançar essa santidade? Eu falei isso ontem na live com as meninas e no estudo que eu estou fazendo com algumas outras, que Jesus, ele nos ensina algo, a Bíblia nos ensina algo. Sejam santos, como o Pai de vocês que está nos céus é santo. E a gente olha isso como se fosse a missão impossível. Mas você acha mesmo que Jesus nos daria essa missão, esse estilo de vida, de sermos santos, se fosse algo impossível? Não. Até porque tudo que nós precisamos para viver, as respostas que a gente procura, a Bíblia possui. A Bíblia possui. Então o Senhor, assim como Ele nos diz, olha, sejam santos, Ele também dá as estratégias de como fazer isso. Faça isso, abra mão disso. E amar ao Senhor é sobre obedecer essa palavra. Amém? Então, nesse primeiro contexto, nós vemos que Jesus permanece pregando. E esse é o conselho para você, o que a Bíblia nos ensina. Permaneça fazendo. Continua trabalhando. Ah, mas eu não estou bem. Continua fazendo. Porque se nós olharmos para nós, se eu olhar para mim agora, eu não deveria nem estar aqui, falando tudo o que eu estou falando. Se você olhar para você, você não faz nada. Mas que tal a gente olhar para aquele que é perfeito? Que tal a gente olhar para aquele que não erra?
Que tal a gente olhar para aquele que é perfeito, que em nada pecou, mesmo sendo ser humano, vindo aqui nessa terra, passando as mesmas tentações, os mesmos sentimentos que eu e você, mas a Bíblia diz que em nada ele pecou. Porque a gente quer pegar exemplos ruins, andar com gente que não construiu nada e quer dizer, olha, tá vendo, não dá certo mesmo. Olha a vida de fulano, começou bem, olha como que tá. E se nós decidirmos olhar para ele, a Bíblia diz que é ele o nosso alvo, é ele o autor e consumador da nossa fé. Não é o seu amigo bobo, que uma hora está amando a Jesus e outra hora não. É Jesus que é o nosso alvo, amém? E aí Jesus, ele começa a ensinar as parábolas. E a primeira parábola que nós vemos aqui é a do semeador. Vamos reler, gente? Só para a gente relembrar isso que Jesus disse. Mateus 13. Jesus disse, a partir do versículo 3. E de muitas coisas lhes falou por meio de parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Então, na parábola do semeador, a primeira coisa que Jesus fala aqui é sobre aquelas que caíram à beira do caminho. E depois de ser questionado pelos seus discípulos do porquê ele ensinava por meio de parábola, Jesus explica essa parábola nos versículos seguintes. Abre aí no versículo 19 para você ver. Ainda em Mateus 13, e desce lá para o versículo 19. Que Jesus começa a explicar essa parábola para ele. Versículo 19 diz assim, ó. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. E este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, a primeira parte daqui que Jesus fala sobre a mensagem, sobre o tipo de solo, sobre o tipo de coração, é aquelas que caem à beira do caminho. E Jesus diz que essas pessoas são as pessoas que ouvem, mas não compreendem. Então vem o maligno e arrebata e tira essa mensagem. Só que aí nós podemos pensar, mas não é injusto, não é justo, na verdade, porque elas não compreenderam a mensagem. Só que Jesus não estava falando simplesmente de alguém que não entendeu ou não compreendeu a mensagem. Jesus estava falando sobre alguém que não tinha o interesse em entender o que estava sendo ensinado. Não tinha o interesse em compreender de fato aquilo que o Senhor estava falando. E essas são as pessoas que ouvem a mensagem à beira do caminho. Então, daqui a pouco vem Satanás e tira facilmente aquela mensagem, porque ela não entendeu. E pior ainda, ela não buscou entender, ela não buscou compreender. E não adianta a gente olhar para isso aqui e ficar pensando no outro, no fulano, no cicrano que desviou. Pense em você. Vamos olhar para nós agora. Será que nós estamos ouvindo a mensagem do Senhor, mas facilmente nós estamos permitindo que Satanás atire do nosso coração? Porque eu não entendi. E o que você está fazendo? O que eu estou fazendo para entender? Será que eu estou buscando respostas no Senhor? Lembra que eu falei? A Bíblia tem as respostas. Onde que a gente está buscando? E eu vou falar de novo do ChatGPT. Acho maravilhoso. Pode usar. Mas até quando nós vamos basear nossa vida devocional em tacar lá no inteligência artificial e falar, é isso aí. Não preciso de mais nada. Bíblia para quê? Ele pode me ensinar qualquer coisa. Acho incrível e não estou falando mal do devocional Café com o Pai. Mas até quando isso vai ser suficiente para alimentar a nossa fé? Porque a Bíblia é difícil demais de entender. E o que nós estamos fazendo para compreender? Será que nós estamos gastando tempo com Ele e dizer, Senhor, eu não entendi isso daqui, Senhor. Está aqui na Tua palavra. Me ajuda a compreender, me ajuda a viver, me ajuda a entender. Porque senão, gente, Satanás, ele não está brincando, você sabia? Às vezes a gente brinca, né? De ser crente. Uma hora a gente é crente, outra hora a gente não é. Uma hora a gente ama Jesus, outra hora a gente não ama. Mas ele não está brincando não, viu? Ele está sempre a serviço, sempre a postos. Quando ele não vai, ele manda o secretário dele, não é assim? Ele está sempre a postos. Então nós precisamos, de fato, estarmos mergulhados nessa palavra. Então, você está acordado ainda? A primeira palavra aqui que Jesus nos ensina, o primeiro solo, é sobre aquelas que caem à beira do caminho. Eu vou pedir para você aplaudir a Jesus para eu beber água. Aplauda aí a Ele. Segundo,
O segundo tipo de solo que o Senhor nos mostra é o solo rochoso. Vamos dar continuidade aí. E outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. E logo nasceu o sol. Opa, de novo eu pulando. E logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou. E porque não tinha raiz, secou-se. E Jesus também explica isso. No versículo 20 ainda desse texto, ele diz: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então o que cai em solo rochoso é aquele que recebe a palavra com alegria e que fica empolgada de nossa, que mensagem, e é isso. Mas olha o que Jesus diz: ele não tem raiz em si mesmo e é de pouca duração. Então Jesus está falando aqui que existem pessoas, existem corações que recebem a mensagem e recebem com empolgação, e recebem com alegria, mas não tem raiz. Sabe o que Jesus nos ensina em João 15? Sobre permanecer no Senhor. Permanecer nele, na palavra dele. Gente, olha, nós podemos viver uma vida super, ter o nosso sono regulado, a gente até brinca com os irmãos que não tomam café com açúcar, a gente pode, viver a vida que a psicologia ensina, ter uma vida fitness, praticar exercício físico, mas se a gente não permanecer nessa palavra, não vai gerar transformação nenhuma. O máximo que nós vamos ter é um corpo saudável, e olhe lá, porque essa palavra, ela penetra tudo. Tudo. A Bíblia diz que ela mesma é capaz de discernir as intenções do coração. Então, se nós não permanecermos nela, não importa em que nós estamos firmados, nós vamos morrer. E isso me faz lembrar daqueles 2 homens que construíram, em Mateus 7, Jesus fala sobre 2 homens que construíram uma casa. E ele diz que uma construiu sobre a rocha. E o outro construiu sobre a terra, a areia. E a chuva veio só para aquele que construiu sobre a rocha ou sobre a areia? Não. A Bíblia diz que a chuva, a tempestade veio para os 2. Só que havia um que não estava interessado só em ouvir a mensagem. Tinha um que não estava interessado só em fazer um curso bíblico. Tinha um que não estava interessado só em ler um estudo. Tinha um que não estava só interessado em assistir uma pregação no YouTube de qualquer um. Tinha alguém que teve vontade, desejo e fez de cavar mais profundo e entender de fato a mensagem. Tinha alguém que tinha interesse em ter um relacionamento verdadeiro com Jesus. E não em ouvir uma pregação de domingo, sair daqui aliviado de eu fui no culto essa semana. E na segunda-feira a gente nem lembra que ele existe. Deixa eu te ensinar algo. A presença de Jesus está te vendo, está com você em todo o tempo. Não só quando você está aqui. Se você está no banheiro, ela está lá. Se você está no Instagram vendo coisas que não deve, ela está lá. Se você está em site tal, ela está lá. Vamos ter essa consciência de que a presença dele está conosco em todo o tempo. E que tal nós cultivarmos esse relacionamento também em todo o tempo e não só aqui. Gente, é tão bom levantar a mão aqui, né? É tão confortável. A gente se sente tão bem para levantar a mão num louvor. Eita, que atmosfera. Apaga a luz. É tão bom. Mas e quando a música acaba? E na segunda-feira? Cadê esse amor? Cadê essa vontade de querer cultivar esse relacionamento? Então nós precisamos permanecer nisso. Deixar criar raiz no nosso coração. E não ser como esse solo rochoso que está aqui, está empolgado e eu vou viver para Jesus. E sai daqui, já era. Esqueceu tudo que ouviu. Esqueceu aquela empolgação, o fogo apagou. Qualquer coisa apaga esse fogo. Então esse é o segundo tipo de solo que o Senhor nos mostra. Você está acordado ainda? O terceiro, ele fala sobre os que caem entre os espinhos. Olha o que ele diz. Saindo, porém, o sol aqui, outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. No versículo 22, o Senhor explica: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera.
O Senhor está falando sobre um solo que ouve a mensagem e essa mensagem está ali, mas começam a vir as preocupações. E Ele diz que ficam fascinados pelas riquezas desse mundo. Ontem nós estávamos falando no discipulado de mulheres sobre um jovem rico. Vocês lembram, né? Ele chega perto de Jesus e diz: e aí, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E aí Jesus começa a dizer: olha, faça isso, honre seu pai e sua mãe, não fale de falso testemunho e tal. E aí sabe o que ele diz? Aí Jesus, já tenho feito tudo isso, desde a minha juventude, eu estou bem na fita, né? Aí Jesus diz: olha, falta uma coisa para você, vai lá, vende todos os seus bens, todas as suas riquezas, dá aos pobres, depois vem e siga-me. Gente, que proposta! Olha a proposta de Jesus. Sabe o que ele faz? Vai embora triste, porque a Bíblia diz que ele era riquíssimo. Não era só rico, não. Ele não tinha um dinheiro mais ou menos igual eu e você, não. Ele era riquíssimo. E os olhos dele não estavam na proposta que Jesus fez. Os olhos dele estavam na conta bancária que ele tinha. Mas olha a proposta de Jesus: ei, vai lá, vende tudo, depois vem caminhar comigo, escuta a minha voz, seja obediente, olha aqui os meus ensinos, isso vai transformar a sua vida, isso vai te fazer completo. Não são as riquezas, não são os bens, não é seu trabalho, não é a sua família, sou eu. Aí ele diz: quero não, achei que era algo mais simples. Tenho algo mais importante para fazer, tenho muitas riquezas para administrar. É esse solo. Começa a ser fascinado pelas coisas desse mundo. Só que a gente esquece que existe uma eternidade nos esperando. E ela é real. Esse mundo aqui, ó, é isso, esse corpo, isso aqui vai passar. E o que nós vamos fazer na eternidade? Qual vai ser a nossa vida? É uma eternidade. Eu já falei isso 1 milhão de vezes, e a Bíblia nos ensina. O inferno, ele não é ruim porque Satanás vai estar lá, não. Até porque ele vai receber castigo. O inferno é ruim porque a presença amorosa, graciosa, misericordiosa do Senhor não vai estar lá. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? No que nós estamos investindo tempo e energia? No que? Será que em ouvir essa palavra? E não permitir que as fascinações desse mundo, que as riquezas, aquelas coisas que tentam nos seduzir, venham tirar essa palavra do nosso coração. O que nós estamos fazendo? E a gente escuta isso daqui e a gente acha que é responsabilidade da mensagem fazer. É responsabilidade da mensagem penetrar, e ela penetra. Mas, gente, às vezes nós estamos com o coração tão duro, como esses solos. E a gente não deixa a mensagem criar raiz em nós. A gente não deixa, não é porque Deus não é poderoso para fazer, não. Ele é, mas Ele não criou marionete. Ele criou seres humanos para interagirem com Ele. Deus, Ele é um Deus de perto, de relacionamento. Então Ele permitiu que nós tivéssemos, sim, a livre escolha de querê-lo ou não. E aí o último solo, já estamos finalizando. Jesus, Ele fala sobre a mensagem, sobre um tipo de solo, que é a terra boa. No versículo 8. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus, ele falou anteriormente sobre 3 solos que rejeitaram a mensagem. Mas agora ele está falando sobre um tipo de solo e um tipo de coração que recebe a mensagem, e esse solo, ele é terra fértil. E aí ele diz que deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. E o que isso significa? Jesus está falando que tem pessoas que recebem a mensagem e ela gera fruto. Algumas vão gerar fruto 100%. Ou seja, elas vão dar muito fruto. Elas vão dar muito retorno daquela mensagem que ouviram. Alguns vão dar fruto a 60. Não é 100%, mas ainda está frutificando. E outros que darão a 30. Não é 100, não é 60, mas ainda é terra fértil. É terra fértil. É alguém que deixou a mensagem germinar, crescer e dar fruto. Está fazendo alguma coisa com a mensagem que ouviu. Está tendo uma vida digna diante do Senhor, de arrependimento e não de remorso, mas digna diante dEle, de buscar servi-lo com retidão e com integridade. Esse é o tipo de terra fértil. Quantos querem ser terra fértil aqui? Você pode aplaudir a Ele? Glória a Deus.
E para encerrar, eu queria te finalizar com isso, né, que os discípulos fazem essa pergunta para Jesus. Nos versículos seguintes, no 10, do 11, Jesus começa a falar com eles. Ele diz, por que o Senhor fala por meio de parábolas? Quem aqui já teve essa dúvida, né? Por que o Senhor não chegava e falava logo, rasgava o verbo do jeito que tinha que ser? E Jesus ensinava por meio de parábolas por algumas questões. Não tinha uma específica, tinham algumas. A primeira delas, ele fazia isso para ensinar verdades profundas com linguagem simples. Esse era um dos motivos pelos quais Jesus fazia isso. Então, nós vemos aqui, inclusive, que Jesus usou essa parábola do semeador para falar sobre semente, sobre solo. Era algo que eles compreendiam. Então, essa era a primeira razão. A segunda era para despertar o interesse e a reflexão. Foi isso que os discípulos fizeram. Eles foram até Jesus e falaram, Jesus, o que isso significa? Por que o Senhor ensina por meio disso? E Jesus começa a ensinar. Jesus nunca foi oculto à mensagem. Não, ele era aberto. Só que nem todo mundo queria ouvir, nem todo mundo queria ser ministrado. Então esse era o segundo motivo. O terceiro era para revelar a verdade apenas a quem estava aberto, a quem queria andar junto. Tem gente que não vai querer andar junto e está tudo bem, não vai entender a mensagem, não vai compreender, não vai ter relacionamento e é uma escolha da pessoa. Amém? O quarto motivo pelo qual Jesus fazia isso era para cumprir as Escrituras. Inclusive, em Mateus 13, ele cita o Salmo 78, 2, que diz, abrirei a minha boca em parábolas e proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. E o quinto motivo era para evitar conflitos prematuros. Então, existiam ocasiões que Jesus ele falava a parábola, mas ele não dava um julgamento final, que é o caso do filho pródigo. E ele fazia isso para não ter um confronto direto com os fariseus, por exemplo. E aí ele deixava algo meio subtendido. Não falava explicitamente, porque esse era o intuito de Jesus. Ele tinha esse motivo de falar por parábola, às vezes, como uma forma provocativa, para ensinar, mas também para despertar. Por que eu estou falando tudo isso? Porque em Mateus, no versículo 13 e 12, Jesus diz, pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E no versículo 15, porque o coração desse povo está endurecido, ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Então, nesses versículos nós vemos claramente que existe uma escolha minha e sua. Existe uma atitude que nós precisamos tomar. Eu não entendi a mensagem, eu não entendi o que eu estou fazendo com a minha vida, eu não sei o que é para eu fazer. Eu vou ficar quieto? Eu vou buscar aquele que tem as respostas. E Jesus fala aqui que aquele que tem, ou seja, aquele que possui conhecimento, aquele que possui interesse, mais ele terá. Mas aquele que não tem, até o pouco que tem, vai ser tirado. Porque são conhecimentos fúteis, são conhecimento que não gera transformação, que não gera arrependimento, que não gera nova vida. E essa é a pergunta que eu quero fazer para finalizar isso. Quem somos nós? Nós somos aquela multidão que ouviu a mensagem, não entendeu e foi embora, sem entender e sem procurar entender. Ou será que nós somos como os discípulos, verdadeiros discípulos, que dizem, Senhor, não entendi, eu não sei o que eu estou fazendo com a minha vida, está dando tudo errado, me ajuda aqui, Jesus, me explica isso que o Senhor disse que era para fazer, me ensina isso daqui que o Senhor disse que era para ser feito e eu não estou fazendo, me ensina, Senhor. Eu quero ser um discípulo e não mais um da multidão. Eu quero de fato ouvir a tua voz, ser ministrado por ela e ser transformado com ela. E não ouvir apenas uma mensagem de qualquer um que eu achei no YouTube ou no Instagram. Eu quero mergulhar de fato, Senhor, nessa palavra. E entender o que o Senhor disse aqui. E não no que a psicologia ou na autoajuda está me ensinando. Nessa palavra, quem nós somos? Um discípulo ou mais um da multidão? Qual tipo de solo nosso coração é? Está entre espinhos, num solo rochoso, qualquer coisa vem, arranca essa palavra que nós ouvimos, inclusive essa que você está ouvindo agora. Vão fazer de tudo para tirá-la do seu coração. Você vai ser fascinado pelas coisas que você mais gosta de fazer. Satanás, ele vai te dar tudo o que você quer. Ele só não pode fazer você ser alguém santo e herdar a vida eterna com Jesus. Isso ele não faz. Ele já está condenado e o objetivo dele é um só. Levar mais um.
Quero te convidar a ficar de pé para nós orarmos. E eu peço ao Senhor para que essa mensagem não venha ser arrancada do seu coração, do meu coração. Eu oro para que nós sejamos de fato um solo, uma terra fértil, que vai gerar frutos. Como é que tem sido a nossa vida? Jesus, ele nos ensina a descobrir se alguém é de fato de Deus ou não. Obviamente, ele fala sobre amar a Deus, que é obedecer. E ele fala, observe os frutos. Como essa pessoa é quando sai da igreja? Como essa pessoa é no trabalho dela? Como que é o caráter dela? Como que ela é na faculdade? Como que ela é no trabalho? Como que ela trata os filhos? Como que ela trata o marido, a esposa? Como